Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Hoje abordaremos um tema delicado, mas que precisa ser encarado de frente: o aborto. A visão das liberdades individuais, construída a partir da Revolução Francesa, ganhou o mundo. Inúmeros avanços sociais foram conquistados. Porém, a visão materialista do ser humano, ignorando a pré-existência do espírito antes do nascimento, gerou um erro de cálculo grosseiro. Ao se abortar um bebê em gestação, estamos interferindo na programação reencarnatória de um ser humano como nós, além de ir diretamente contra a lei divina. Quando o ser humano se reconhecer como ser espiritual, pré-existente ao nascimento e imortal dentro do plano divino da evolução, o aborto deixará de ser uma opção, pois ficará evidente a necessidade de respeitarmos a vida de forma incondicional. A ciência médica e a psicologia, ela estabelece, através de vários estudos, quais são as consequências que pode afetar a mãe pela interrupção de uma gestação. E uma das principais consequências é a culpa que fica inserida na vida daquela criatura. E com a culpa, uma série de outras perturbações inerentes à culpa, principalmente o remorso, que vira uma espécie de cipoal ou uma teia de aranha em volta dessa criatura. Mais tarde, caindo em si, ela vai realmente chegar à conclusão que cometeu um ato criminoso, que ela impediu um espírito de retornar ao plano terreno e transgrediu as leis divinas. Então, é sempre a marca que fica. E no retorno, hoje, quando a gente vê tanta gente jovem querendo ser mãe e não consegue, então começa a recorrer a N aspectos da vida para ver se consegue a maternidade e não consegue. Será que já não é uma reação às ações praticadas? Nós agredimos o corpo, depois retornamos com as deficiências. É claro que o espírito reencarnante também vai sofrer muito. Como é que podemos saber que o espírito terá mais ou menos problema com esse aborto? Depende da evolução espiritual do espírito. Há espíritos que são mais evoluídos, espíritos que são menos evoluídos. Quanto mais evoluído, maior a condição ele terá de compreender e aceitar esse processo que, por motivos mais profundos, ele teria que passar. Mais condições ele terá de se desligar do processo, inclusive de perdoar e compreender as causas que a pessoa, os pais, a mãe, os envolvidos tenham por ter praticado o aborto. E, muitas vezes, sendo expulso drasticamente daquele corpo que está se formando, ele pode passar a ser um espírito obsessor, porque ele vai se revoltar contra aquela que praticou isso ou aqueles que estavam também interferindo no processo de abortar. São, às vezes, entidades espirituais revoltadas que permanecem ligando-se ao útero materno, impedindo novas gestações. Às vezes as consequências recaem sobre o pai, porque em muitos casos a responsabilidade maior está até mesmo naqueles que influenciam, que determinam e que geram, a partir da influência social, uma ação que acaba gerando um grupo de envolvidos e de responsáveis pelo aborto. E para onde é que então vai o espírito depois da ocorrência do aborto? Ele retorna ao estado original em que ele estava. A literatura espírita explica que ele é sempre socorrido, a não ser que ele se rebele e não queira ser socorrido. Sempre que nos rebelamos contra a lei de amor que rege todo o universo, criamos problemas para nós mesmos. Então, como nós não temos essa visão espiritual, como a gente não conhece as situações, então a gente percebe que melhor é aceitar o que a lei nos oferece. E se a lei nos oferece uma situação de um parto difícil,
ou se a lei nos oferece a situação de um corpo deficitário de um filho, melhor é que a gente aceite, porque tanto o espírito pode ser conduzido para a espiritualidade, quanto ele pode ficar ligado aos seus pais na situação de cobrador. Naturalmente que é possível sempre recuperar a situação. É uma pena que tenha perdido aquela oportunidade valiosa. Faltou compreensão, faltou amparo material para que a pessoa levasse a fim a gestação. Não houve compreensão do que era, por quê, para quê. Então a pessoa muitas vezes por ignorância comete o aborto. E naturalmente vai haver sim reencarnação daquele que foi abortado. Novas oportunidades virão, mas a marcha ficou complicada. O sofrimento vai existir e tudo poderia ser evitado se aquela mãe recebesse seu filho com amor. Portanto, não se pode, a priori, generalizar e padronizar a reação ou as reações dos espíritos candidatos à reencarnação. Dependerá do histórico de cada caso, dependerá do momento vivenciado pelo espírito reencarnante, por sua futura mãezinha, os pais, os familiares envolvidos, até mesmo a causa da gravidez. Mas, sem dúvida, independentemente do momento em que o aborto se dá, sempre haverá uma repercussão no candidato à reencarnação. Isso é decorrente às necessidades probatórias e expiatórias, tanto dos pais quanto do espírito. Na perspectiva reencarnatória, nós sabemos que o reencarnante, aquele que está nascendo, ele é um espírito que tem uma história evolutiva. Ele vai reencarnar num meio, num grupo familiar, que faz parte de vínculos que ele tinha anteriormente. Estes vínculos podem ser amistosos, saudáveis, construtivos, como podem ser inamistosos, doentios, difíceis. O espírito, então, antes de reencarnar, ele fica ansioso, porque ele sabe onde vai reencarnar, não é? Então, ele pode ter medo de enfrentar aquela situação, de estar com aqueles pais, e ele pode querer recuar. E esse recuo pode favorecer, então, o aborto espontâneo. Principalmente nos primeiros períodos em que essa perturbação ainda é menor, é possível o espírito romper esse laço por vontade própria, se por qualquer razão ele considerar que a aprovação na qual ele vai iniciar seja muito difícil, ou por qualquer outra razão o espírito quiser desistir da encarnação, segundo o Espiritismo, é possível ele romper os laços. Além do que, a própria mãe ou o pai pode ter dificuldade com esse reencarnante, porque a vinda dele já começa a gerar nos pais emoções. Então, os pais podem ficar apreensivos, indecisos, com medo. Por quê? A irradiação, as energias do reencarnante, do filho que está para nascer, vai afetá-los, porque eles já tiveram vinculações anteriores. Esse impacto, se o espírito não tem uma certa evolução, uma certa compreensão, esse impacto é difícil. Às vezes isso acontece perto do parto, você está com o quarto pronto e a criança não vem. É uma decepção. Isso faz parte da nossa experiência. Que sigam em frente, outras crianças virão, às vezes a mesma criança volta, né? E quem não tem a possibilidade, às vezes perde a possibilidade do filho biológico, tem muita criança que precisa de amor, pode ser adotada, então isso, a oportunidade de doar amor e carinho, isso a bondade divina disponibiliza, com certeza. A misericórdia divina, ela está envolvendo a todas as criaturas humanas por igual. Há uma justiça equânime que rege tudo no universo. Portanto,
A questão do aborto, ela é muito delicada, muito complexa. A mulher que provoca o aborto, ajudada por outras pessoas, um médico ou outra pessoa qualquer, ela vai depois de algum tempo se conscientizar que não deveria ter feito aquilo, que foi um ato até criminoso, como muitas vezes é evidenciado, ressaltado. O Espiritismo mostra bem essas implicações que são necessárias para que as pessoas, conscientizando-se disso, venham a ter um equilíbrio maior e não buscar a saída daquela gestação através do aborto. Então o aborto é um atestado da ignorância espiritual por parte daqueles que defendem, achando que a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. A mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo, mas não tem o direito sobre a vida que está dentro do seu próprio corpo. É a mesma coisa, tem o direito de matar? Se está lá no decálogo, não matar, então o não matar serve para tudo. Agora, o que ocorre? Qualquer pessoa pode fazer o que quiser. Quer dizer, a pessoa tem o direito de arbitrar sobre a sua vida. Como diz Paulo, né? A semeadura é facultativa, todavia a colheita é obrigatória. A criatura humana acredita em penas eternas e vê Deus como se fosse um carrasco, alguém muito exigente. Deus é Pai, segundo nos ensinou Jesus, e Ele é todo amor e sabedoria. João Evangelista fala, Deus é amor, não é? Então nós temos que perder essa ideia de um Deus vingativo, cruel. Deus não é assim. Claro que nós sofremos as contingências da lei que transgredimos, mas o amor de Deus nunca nos abandona. À exceção de Jesus Cristo, todas as demais criaturas que transitaram pela terra e estão transitando no momento, cometemos equívocos. Não há nenhuma criatura perfeita, isenta de erros, quedas, crimes, equívocos na terra. E todos nós, especialmente essas mães, para ater-me ao tema do aborto, todos nós temos o dever indeclinável, intransferível e imediato de nos levantarmos, nos recuperarmos, dando-nos outra oportunidade. Então, uma pessoa, porque praticou o aborto, por ignorância, por influência de outros, ela não está condenada para sempre. É uma situação que ela vai ter de refazer diante da lei divina. E se elas nos buscarem, o que a gente pode fazer é orientá-las no sentido da valorização da vida, da responsabilidade com relação ao próprio corpo, da responsabilidade com as consequências dos seus atos. Mas a mulher que aborta e não está sozinha, tem médicos, parteiras, enfermeiras, ou próprio marido ou companheiro, ou aquele que fugiu, ela deve saber que todo erro tem correção, que ela vai poder se corrigir através do auxílio às crianças. Ela pode, por exemplo, ajudar mães solteiras a terem seus filhos. Dessa maneira, ela está ajudando a vida a ter sua continuidade. Vamos nos lembrar de que existem tantas crianças que estão necessitadas de braços maternos e existem tantos braços maternos vazios. Aproveite o ensejo da vida, não olhe para trás e olhe para frente. Abrace outras crianças, ajude-as, ampare-as e dessa forma a alma vai se confraternizando consigo mesmo e nós vamos tirando de alguma sorte a culpa que já está impressa na mente. Sempre temos novas oportunidades. Diz o pensamento oriental, ninguém pode deter a aurora. A aurora de novas oportunidades ninguém detém. Isso é vontade divina e ela deseja que nós sejamos felizes. Por isso, olhe sempre para o futuro, com olhos de esperança, construindo sempre alguma coisa boa, mesmo sobre os escombros das coisas ruins que aconteceram. Como disse Chico Xavier,
embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E teremos um final feliz quando aprendermos a amar ao próximo, como a nós mesmos. O programa de hoje fica por aqui e eu te espero no próximo Transição. Tchau!